Eu namorava com a Clarice. Éramos jovens e conhecemos uma jovem inglesa. O nome dela, Ruth. E ela tinha mais ou menos a minha idade, penso que nasceu no mesmo ano que eu. E sentiu a chamada para ir para Angola como missionária. Esteve aqui em Portugal há algum tempo para aprender português. A Clarice deu-lhe algumas aulas também. E eu tive o privilégio de conhecê-la e de estar junto, porque quando ia lá abaixo, à casa dos meus sogros, ela vivia lá perto, em casa de outros missionários portugueses, ele escocês, ela portuguesa, e nós falávamos, tínhamos um relacionamento com alguma proximidade. E muitas vezes eu constatei o facto que estava perante uma mulher de Deus, caracterizada pela sua coragem, pelo seu compromisso, levava muito a sério as coisas de Deus. Bem, ao fim de algum tempo ela foi para Angola e foi para o interior de Angola. Angola vivia um tempo muito difícil, porque estavam em plena guerra civil, o MPLA contra a UNITA e vice-versa. Era uma guerra, foi, portanto, uma guerra com um número indeterminado de baixas. Basta dizer que eles não tinham campos de concentração para onde levavam os prisioneiros. Não, eles não faziam prisioneiros. Matavam, queimavam aldeias, etc. Foi uma guerra, como todas as guerras, mas algumas ainda são mais cruéis do que outras. E ali, ainda por cima, era uma guerra civil. As coisas, a esse nível, foram piorando. E ela estava lá isolada, sem qualquer, portanto, contacto com outros europeus. E até ali a vida dela não tinha sido fácil. Ela chegou a uma pequena aldeia e não tinha onde viver, onde morar, não tinha um teto. Ela própria fez tijolos de barro e secou-os ao sol. E ela própria construiu a casa dela, enquanto que os da aldeia, com muita curiosidade, uma mulher branca, loura, de olhos azuis, a construir uma casa e a servir de pedreiro e de trolha. Ninguém ajudou, mas ela fez essa obra. Passado algum tempo, ela percebe-se da dificuldade em ir buscar água, porque o riacho mais próximo estava a uma distância considerável. Ela própria tinha que se deslocar lá. Sabe o que é que ela começou a fazer? É isso, um poço. E começou a escavar, sozinha. E os homens olhavam, viam curiosidade e riam-se. Como é que ela vai tirar água dali? Mas ela tirou água dali para ela e para os habitantes. E aos poucos ela começou a ter oportunidades de evangelizar. Vamos apressar. A guerra civil cada vez estava pior e havia combates cada vez mais perto da aldeia onde ela estava. E então, os habitantes daquela aldeia, os que podiam, decidiram fugir. Os que tinham possibilidades financeiras tentavam chegar a Luanda, ali sentiam-se mais protegidos. Ela também sentiu essa necessidade. Ela tinha que sair dali. O risco de vida era grande. E depois de vários contactos, ela soube que perto dali um avião militar ia no dia seguinte, ou passados uns dias, melhor direi, iria para Luanda e estava disponível, pagando, para transportar pessoas para Luanda. Ela contactou o piloto. Queria não somente ir, como também levar um jipe que ela tinha, porque se o jipe ficasse lá, quando ela regressasse, porque tencionava regressar, com certeza que o jipe não estaria no mesmo lugar, teria desaparecido. E no dia combinado, já pago, ela, portanto, dirigiu-se ao sítio onde o avião iria levantar voo. Estavam lá muitas pessoas também com o mesmo propósito. E, a certa altura, ela foi falar com o piloto, portanto, identificou-se, já se conheciam, melhor direi. Ela disse: olha, estou aqui, eu e o carro. E, para a surpresa dela, ele, de uma forma muito categórica, disse-lhe: a ti eu não levo. E ela pensou, isto não é sério. Ele deve estar a brincar comigo.
Eu disse, então, mas eu paguei. Sim, mas eu não te levo. E as pessoas começaram a entrar com as suas bagagens. E ela fez, não entras. E qualquer tentativa de aproximação era repelida. A certa altura, ele fecha o porta-bagagens, arranca, e ela sozinha ficou ali. Ela era uma mulher que emocionalmente, dificilmente, ela choraria. Mas ela contou. Entrou no jipe para voltar para a casa dela e ela ali chorou convulsivamente no carro. Ia dizendo coisas ao Senhor. Disse, Senhor, deixei a minha terra, estou aqui isolado, todos vão para Luanda, abandonaste-me. Aquelas coisas que nós não compreendemos. No dia seguinte, ela teve conhecimento de uma coisa. Um avião tinha-se despenhado. 100 sobreviventes. Qual foi o avião? Aquele onde ela não conseguiu entrar. Estas histórias, que são factos, apesar de tudo, quando acabam bem, até são uma vitória, são um triunfo. Mas hoje eu quero-vos falar acerca de algumas histórias assim, semelhantes a esta, mas que não acabam bem. E qual é a nossa reação? Eu hoje gostaria de vos falar acerca de pessoas desapontadas com Deus. Se calhar pela primeira vez eu não vou falar para todos vós, eu vou falar para alguns. Porque acredito que nesta igreja que há pessoas que mesmo face às dificuldades, às provações, às tempestades da vida, que se mantêm firmes na fé e não ficam desapontadas com Deus. Eu dou graças a Deus por esses gigantes da fé, mas nem todos são gigantes assim. Uns são mais sensíveis do que outros, são mais fracos na fé e deixam-se afetar mais pelas circunstâncias da vida. É para aqueles, é para estes, que, ou devido à sua fragilidade, ou então devido ao facto de as tempestades serem muitas, ou então são poucas, mas intensas, que se possa estar a querer germinar um sentimento de decepção. Não é algo que nós assumimos de uma forma aberta, mas é algo que começa aqui, que nos perturba. E muitas vezes, se calhar, não por palavras, mas por pensamentos, nós dizemos ao Senhor, Senhor, porquê eu? Porque é que isto está a acontecer? Foi um acidente terrível, Senhor, foi. Mas se eu tivesse entrado no carro 15 minutos antes, melhor, 15 segundos antes ou 15 segundos depois, eu teria passado primeiro ou passava depois, eu não teria sido vítima desse acidente. A minha empresa estava com dificuldades. 5 foram despedidos. Devido ao meu compromisso, nunca pensei que eu seria um dos 5. Mas quando saiu a lista, eu até era o primeiro da lista.
E o médico até tinha dito que não era grande coisa, que não era nada. Mas depois, com o tempo, passou a ser. E nós, devido ao relacionamento que temos com o Senhor, o diabo aproveita-se dessas brechas, dessas situações assim, explora-as. Eu costumo usar um termo, que nós às vezes fazemos isso. Satanás costuma fazer sempre isso. Ele espeta a faca e torce para fazer doer mais. Compreendem? Há um versículo na Bíblia que é pouco compreendido, muitas vezes citado. Mas é citado isoladamente, não tendo em consideração o contexto em que o apóstolo Paulo citou essas palavras. Ele disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Amém. A que é que ele se referia? Referia-se que ia ganhar sempre, que ia ter sempre comida, que ia ter sempre roupa, que a perseguição iria acabar. Espinho na carne, o que é isso? Não, não era aí. O contexto é outro. Ele está preso. Está preso e está numa grande aflição. O facto de estar preso em si, numa prisão como aquela, não era coisa fácil. Abandonado pelos seus amigos. Ouvi umas notícias que alguns pregavam a Cristo por fingimento, para acrescentar dores a ele que estava preso. Como quem diz, tu não podes pregar e nós estamos aqui a pregar. E pregavam por causa disso, imaginem, para lhe acrescentar dor. É nesse contexto que ele diz: eu posso todas as coisas, eu posso suportar tudo isto naquele que me fortalece. Há coisas para as quais eu não tenho resposta. Quando era mais novo na fé, eu praticamente tinha respostas para tudo. Passados estes anos todos, há coisas para as quais eu não tenho resposta. E quando nós não temos resposta, resta-nos uma coisa: confiarmos naquele que nos ama, naquele que nos quer bem e naquele que diz que é por nós. O Senhor mesmo disse: tu não sabes agora, mas tu saberás depois. E vocês dizem: e isso vai acontecer logo no dia seguinte, como aconteceu com aquela missionária que no dia seguinte soube que o avião se tinha despenhado. Não. Às vezes, até o resto dos nossos dias, nós não sabemos porque é que certas coisas vieram à nossa vida. A Bíblia fala acerca dos heróis da fé, Hebreus capítulo 11, e diz: uns pela fé escaparam ao fio da espada, e nós aplaudimos e damos graças ao Senhor e o louvamos. Um pouco mais abaixo diz: outros pela fé morreram ao fio da espada. Em que é que nós ficamos? Uns pela fé escaparam, outros pela fé morreram. Porque é que uns escaparam e outros não? Não temos resposta. Mas temos uma certeza: nem uns nem outros foram desapontados. Melhor, nem uns nem outros foram desamparados pelo Senhor. E esses heróis da fé que morreram ao fio da espada, apesar de tudo, morreram na fé, não desapontados com Deus. Aquilo que nós hoje vamos considerar é para que isto nos dê entendimento. Que seja como que uma arma que nós aprendamos a manejar quando vier as tempestades. E elas virão. Jesus nunca escamoteou isso. No mundo tereis aflições. Mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Isto é, mesmo no meio das aflições, nós podemos vencer. E como Paulo dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esta missionária, como disse, no dia seguinte teve aquela notícia. Mas vamos agora pegar um outro exemplo. O povo hebreu no Egito. Serem escravizados. Imaginem que aquilo chegou a um ponto tal que
As mães hebreias que tinham filhos do sexo masculino, o que é que lhes acontecia? Os filhos eram lançados ao rio Nilo. Que dor, que angústia, que crueldade. Mas isto não é uma história, uma ficção. Era algo real. E vocês perguntam, e eles não oravam? Oravam. Até porque a certa altura o Senhor diz: eu tenho ouvido atentamente o clamor do meu povo e desci para livrá-lo. E nós aplaudimos, pois, mas foi ao fim de 400 anos. E gerações morreram, nasceram como escravos e morreram como escravos. E nós perguntamos, porquê? E eu respondo, não sei. Mas sei uma coisa, que não há nenhuma dor que venha à nossa vida, desnecessariamente, que não seja aproveitada para a glória de Deus. Nós aqui não temos a menor dúvida. Nós sabemos que o Senhor diz que não aflige em vão os filhos dos homens. E às vezes o Senhor permite que coisas venham à nossa vida, em que nós aparentemente perdemos, mas no fim nós sabemos que vamos ganhar. O problema é o entretanto. O entretanto. Abacuque, capítulo 3, versículo 17. É um profeta menor. Eu passo a ler. Isto sim, a fé destes imitai. E aquilo que nós vamos considerar não é para nos desmoralizar. Não, eu não quero roubar-vos a fé. Eu quero é que tenhais a compreensão das coisas e vivamos uma vida cristã baseada na realidade da palavra de Deus. Na realidade de Deus. Porque senão o desapontamento virá. Quando, se tivermos a fé e a compreensão exata das coisas, quando formos assaltados por esse sentimento, nós possamos reagir e podermos dizer aquilo que Paulo também disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu posso suportar e no fim, mesmo perdendo, eu vou ganhar. Eu sei que alguns podem se identificar com o profeta Abacuque, que estão cá. Eu vou ler o versículo. Outros quereriam que fosse assim na situação deles. Não tem sido, mas pode vir a ser. O que é que ele diz? No capítulo 3, versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam roubadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, eu exulto no meu Deus, o Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar de cabeça erguida, com dignidade, ou seja, me faz andar altaneiramente. É para aqui que nós queremos ir. Amém? Nós podemos estar a seguir o caminho daquele que mais tarde foi chamado o pai da fé. Um homem que experimentou o desapontamento com Deus. Estes exemplos que nós vamos citar a seguir, eu temo que não me faça entender, mas acho que sim, que vocês me estão a acompanhar. Isto não é para nos dar permissão para o desapontamento. É para nos acautelarmos, para não passarmos por essa fase. Porque alguns desapontados foram-se embora e não voltaram mais. E eu sei porque é que eles se foram embora. Eles foram-se embora porque não souberam lidar com o desapontamento. Sabem o que é o sentimento de culpa? Eu sei o que é o sentimento de culpa.
Quando isso acontece, por vezes tem que fazer um luto de alma. E sabem qual é o sentimento de culpa? Devias ter ensinado mais acerca disso. Tão simples como este. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vais para uma terra que eu te vou mostrar. E vou fazer de ti uma bênção, uma grande nação. Está em Gênesis capítulo 12. E Abraão, que vivia numa terra idólatra, no meio de uma família idólatra, ele deixa Ur dos caldeus e vai para uma terra que ele não conhecia. Mas sabia que naquela terra ele iria ser abençoado. E daquele ato de fé, o Senhor iria fazer uma grande nação, da qual ele seria o pai dessa nação. Pega na sua família e vai. Sua esposa, o pai, desculpem o termo, cola-se a ele, um sobrinho, Lot, cola-se a ele e eles vão. E finalmente, sem entrar em grandes pormenores, eles chegam à terra prometida. E Abraão fica desapontado. O que é que ele encontra na terra? Fome. E a terra estava habitada por inimigos. Os cananeus, os perizeus, os jebuseus e outros povos assim, que lhe queriam mal. Ele não suporta o impacto deste desapontamento. Não lemos que ele tenha consultado o Senhor. Primeiro erro. Não lemos se ele esperou ali muito tempo. Duvido. Porque nós logo a seguir, quando lemos que havia fome na terra, nós lemos a seguir, e ele desceu para o Egito. O que é que o levou para o Egito? Podia dizer aquilo que mais tarde o filho pródigo, quando lhe recusaram as bolotas dos porcos, ele disse: eu aqui morro de fome. E então Abraão chega ali à terra da abundância, disse Deus, a terra onde ele seria uma bênção, onde a partir dali faria uma grande nação, e ele diz: aqui eu morro de fome. E desce para o Egito. E tem que se adaptar. A esposa dele era muito bonita. A Bíblia que diz, formosa à vista. Ele diz: eu vou descer ao Egito. Tu dizes que és minha irmã. Se dizes que és minha esposa, a vida complica-se para o meu lado. Num sítio, morreria à fome. Aqui, morro, porque eles querem ficar com a minha mulher. Bem, ao fim de 13 anos, ele é expulso do Egito. Não é que ele tenha saído. O faraó sentiu-se enganado por ele. Ele tinha levado a mulher de Abraão, Sara, para o seu harém. Não sei como. De vez em quando ela conseguia escapulir-se. Abraão encontrava-se com ela e um dia ele viu que eles não eram irmãos. Perceberam? Sai-te daqui, vai-te embora. E ele volta para o sítio de onde não deveria ter saído. Para onde? Para a terra de Canaã. E o Senhor fez dele uma grande nação. E fez dele uma bênção. E recomeçou aquilo que tinha sido interrompido durante 13 longos anos. Primeira grande notícia. E boa notícia. Mesmo os erros que nós cometemos com os nossos desapontamentos não anulam os propósitos, porque os propósitos de Deus, como os seus dons, são sem arrependimento, com atraso. Mas o Senhor vai lá atrás e recomeça a história que nós interrompemos. Muitas vezes interrompemos com o nosso desapontamento. Ele volta ao princípio.
E nós lemos na Bíblia, e Abraão voltou ao sítio onde no início tinha estado com Deus. Ele volta à mesma terra e ao mesmo lugar. E ali edifica um altar. E ao fim de 13 anos, é novamente um adorador. Havia uma terra que Jesus conhecia bem. Betânia. Passou muitas vezes por aquela terra. Porquê? Porque havia lá uma família onde ele era amado. 3 irmãos, Lázaro e suas irmãs Maria e Marta. E a Bíblia fala-nos acerca de várias situações em que Jesus passava ali. Um dia ele está longe e Lázaro está doente. E manda-lhe recado. Não citam nomes. Uma das irmãs disse aos emissários, aqueles que iam levar esta informação a Jesus: o teu amigo está doente. Eles não disseram, Lázaro está doente. O teu amigo. Era como que se Jesus não tivesse mais nenhum amigo. Aquele era o amigo entre os amigos. O teu amigo está doente. E Jesus demora mais 2 dias no lugar onde está. Continuou a fazer o que estava a fazer. E depois demora mais 2 dias a fazer um trajeto que poderia fazer em algumas horas. Já soma 4 dias. E vai a Betânia, a casa de Maria e Marta, porque Lázaro já tinha morrido há 4 dias. Onde está o desapontamento? Uma irmã e depois a outra não estava presente, mas repete, elas tinham... Será que elas tinham combinado? Se calhar. Marta, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. O que é que isso significa? Falhaste. Em última análise, meu irmão morreu porque tu não te importaste. Vens ao fim de 4 dias, ele foi sepultado há 4 dias. Já cheira mal. Passado algum tempo vem Maria. O que é que diz a Jesus? Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Desapontamento. Jesus contra-argumento. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crês tu nisto? Este acontecimento é para a glória de Deus. E elas dizem, pois, nós sabemos que um dia nós vamos ressuscitar, um dia. Entretanto, meu irmão morreu, o nosso irmão morreu. Mas acabou bem, certo? Jesus aproxima-se do sepulcro e diz, Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu. E muitos creram por causa desta ressurreição. E nós aplaudimos, porque acabou bem. O problema não está aí. É quando demora tempo a acabar bem. Último exemplo, não vos quero massacrar com muita informação.
2 discípulos de Jesus. Tinham deixado tudo para o seguir. Presenciaram o poder da sua mensagem, o poder dos seus milagres. Eles sabiam que não havia manipulação, que não havia fraude, que eram genuínos. E esperavam que fosse ele a remir Israel, que libertasse o povo da escravidão dos romanos. E como os profetas diziam, Israel fosse a cabeça das nações, e eles estavam a ser a cauda. Perdoem-me se eu não estiver correto. Veio-me agora à mente. Eu li algures já há muito tempo. Não sei se é tanto assim. Mas que eles já estavam a ser dominados pelo Império Romano há 70 anos. Se era há 70 anos, era já há muito tempo. Se não era há 70, também não era há 70 meses. Era há anos que estavam debaixo daquela opressão. E finalmente surge o Messias. E eles não tinham dúvidas que ele era o Messias e queria libertar o povo. Depois tem que presenciar a humilhação de Jesus. O escárnio. As chicotadas sem dó e sem piedade. Coroa de espinhos. Carregar a cruz. Os insultos dos homens. A crucificação cruel. O seu rosto estava mais desfigurado do que de outro homem qualquer. E por fim a morte. E eles voltam para casa. Para Emaús. Ao fim de 3 dias, eles não aguentaram mais. Precisavam de voltar às suas terras, cultivar, pescar, não sei. Esquecer aqueles 3 anos, que no entendimento deles tinha sido uma ilusão. E Jesus ressuscitado aproxima-se deles. E a tristeza não deu para eles o reconhecerem. Porquê é que estáis tristes? O Senhor preocupa-se com a nossa tristeza. Eu hoje gravei para o YouTube um encontro entre Jesus e Maria Madalena. E Jesus pergunta-lhe: mulher, por que choras? Eu falei um pouco acerca disso. O Senhor interessa-se quando nós choramos, quando nós estamos tristes. Porquê é que estáis tristes? Mulher, por que choras? Nós esperávamos que Jesus remisse a Israel. Já é o 3º dia. Algumas mulheres até disseram, mas coisa de mulheres. Algumas mulheres disseram que ele tinha ressuscitado. Jesus começa-lhes a falar acerca daquilo que a palavra de Deus dizia. E a tristeza começa a ir-se embora. E vem a alegria. E eles depois mais tarde diziam, o nosso coração ardia quando ele nos abria as Escrituras e nos falava acerca de Moisés e dos profetas, e Jesus dá-lhes ali uma lição de teologia, de brilhantismo bíblico. Antigo Testamento. Eles convidam-no para entrar em casa deles. E ao partir o pão, Jesus dá graças. E eles veem que é Jesus. Acabou bem. Vamos tentar acabar bem esta mensagem e o resto também. Um dia, para cada um de nós, vai acabar bem. Amém? Vai acabar bem. Eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. Vamos ser abraçados, vamos ser abençoados de uma forma que nós agora não conseguimos. A glória será acima de qualquer comparação. Nada que nós possamos pensar, mesmo que fôssemos um grande pintor, nós não conseguimos expressar na tela as bênçãos e a glória que espera cada um do povo de Deus.
Um dia vamos comparecer perante um tribunal, chamado o Tribunal de Cristo. Mas não é para sermos julgados, é para sermos premiados, porque cada um, ninguém ficará sem a sua recompensa. A Bíblia diz que cada um receberá do Senhor o louvor. Para todos vai acabar bem. Até lá, quando vier as tempestades, e se ainda não vieram, se não estamos nelas, elas virão. Mesmo que os demónios se levantem e se tentem alojar na nossa mente, dizendo, foste abandonado, possamos dar um murro na mesa e dizer, não, porque aquele que disse, estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos, jamais me abandonará. Amém? Aquele que disse que tinha todo o poder no céu e na terra, nada lhe escapa, nada daquilo que me diz respeito virá pela sorte. É sorte. É o acaso? Não é acaso, não é sorte. Há uma mão invisível e poderosa que determina e que encaminha e que permite as coisas. E essa mão é a mão que foi crucificada na cruz do Calvário em nosso lugar. Quando vierem as dificuldades, para uns mais, para outros menos. Porquê? Também não sei. Possamos dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não nos renderemos. Como os 3 amigos de Daniel, quando foram ameaçados, que seriam lançados na fornalha ardente. E foram. Eles tinham que adorar a estátua. Pensa-se que do rei Nabucodonosor. E há uma multidão que se prostra perante a imagem e aqueles 3 judeus ficam de pé e deu nas vistas. E deu nas vistas. Mesmo que eles não fossem muito altos, todos deitados no chão, prostrados a adorar a imagem. E há 3 que ficam ali. Não há nada comigo. As campainhas tocaram. Oh, rei, há 3 que não... Chamai-os cá. Ouvi dizer que tenho outra oportunidade. Não, escusas de tocar outra vez aí os instrumentos musicais para... Não vale a pena. Fornalha ardente. Olha, oh rei, fica a saber. O Senhor vai nos livrar, mas se não livrar, fica sabendo, ó rei, que não nos prostraremos perante a imagem. Ponto. O Senhor vai nos livrar, mas se não livrar, fica sabendo, nós vamos continuar de pé. E se pela força, isto eles não disseram, agora sou eu, e se pela força nos obrigarem a nos prostrarmos, nós, na nossa mente, não estamos prostrados, nós estamos de pé. Amém? Podemos ser lançados por terra, mas nós estamos de pé, nós estamos de pé. O Senhor nos abençoe. Amém? E que fortaleça a nossa fé nas tempestades da vida, nas dificuldades. Porque temos um amigo maior e melhor do que qualquer irmão, que nos ama e nos quer bem. Não é preciso, porque com um só sacrifício Ele aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Mas se fosse preciso, Ele voltaria outra vez para dar a vida pelos seus amigos. Amém? Mas não é preciso. Uma vez por todas, fez o sacrifício perfeito. E um dia vai nos dizer, e nós estaremos lá, e nós faremos parte desse grupo: eis-me aqui a mim e aos filhos que tu me deste, na glória de Deus. Porque no fim, vai acabar bem.
Vamos orar? Vamos ficar de pé? Nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos-te pelos heróis e pelas heroínas da fé, que apesar das dificuldades e das tempestades imensas, mesmo assim permaneceram firmes. E não só exemplos bíblicos que nós conhecemos, mas também temos o privilégio ao longo do tempo de conhecer irmãos e irmãs assim. E nós, pela vida deles e delas, nós te louvamos, nós te damos graças por esses exemplos vivos, que se mantêm com uma fé inabalável e são um exemplo e uma referência para o teu povo. Mas também nesta hora nós te suplicamos particularmente por aqueles que, como nós, perante as tempestades da vida, podem fraquejar na fé, podem criar um sentimento menos bom e injusto para contigo. Desde já nós confessamos esse pecado e pelo qual nós pedimos perdão. E, Senhor, acrescenta-nos a fé, para que venha o que vier, nós sigamos o exemplo do profeta Abacuque, mesmo assim, mesmo que não haja nada, mesmo que tenha sido roubado, semeei e não colhi. A doença e os ladrões desbarataram o rebanho. Mas mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. E continuarei o meu caminho andando com dignidade, de cabeça erguida, altaneiramente. Senhor, nós suplicamos isto agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.